Realizei um empréstimo verbal, emprestei dinheiro para alguém e não fiz um contrato por escrito, apenas fiz um contrato verbal. Como fazer no caso de total inexistência de prova documentada daquela negociação que eu fiz? Meu nome é Guilherme Colim, do canal Serva Direito, sócio do escritório Colim, Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, compartilhe e comente. Olha só, o grande problema do contrato verbal é a ausência de prova do que foi combinado entre as partes. Nem sempre é possível, mas muitas vezes o credor combina algo com o devedor, tudo verbalmente, o devedor não paga, e aí o credor consegue migrar a conversa para o WhatsApp. Estou usando o WhatsApp como exemplo porque é um aplicativo muito utilizado. E caso ele consiga migrar esta conversa para o WhatsApp, e caso nesta conversa ele e o devedor troquem mensagens em que o devedor reconheceu a existência da dívida, credor, passará a ter uma prova apta a instruir uma ação judicial chamada ação monitória. A ação monitória é um procedimento judicial previsto no artigo 700 do Código de Processo Civil, que leremos daqui a pouco, e que permite o ajuizamento de ações quando o credor tem alguma prova documental que não seja um título executivo, porque se tiver um título executivo, o problema está resolvido. Se o credor tiver um cheque, uma nota promissória, um contrato firmado pelo devedor, ele poderá ajuizar uma ação de cobrança daquele contrato. Se o contrato tiver as duas assinaturas, poderá ajuizar uma ação de execução daquele contrato, porque então o contrato será um título executivo. Se tiver um cheque, uma promissória, como eu falei agora há pouco, a mesma coisa. Mas quando ele não tiver esses documentos, qualquer meio de prova escrita serve para instruir não uma ação de execução, mas uma ação monitória. Uma ação monitória que serve para constituir um título executivo para que então seja executado. Agora é a parte do juridiquês que estou transmitindo apenas caso você tenha interesse. A parte que importa dá para cobrar. A grosso modo, popularmente falando, dá para cobrar. É possível cobrar. Vamos ler agora, vamos ver aqui a redação do artigo 700 do Código de Processo Civil. Então vamos ler aqui o artigo 700 do Código de Processo Civil. Artigo 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz. Para o tema do vídeo de hoje, inciso 1, o pagamento de quantia em dinheiro. O texto legal parece muito claro, né? É o que está escrito ali, artigo 700, inciso 1 do Código de Processo Civil. Mas muitas vezes o que está escrito na lei não se reverte em decisões judiciais na vida real. Infelizmente, no direito brasileiro, nós temos leis que pegam e leis que não pegam. Artigos do Código Civil e do Código de Processo Civil que pegam, artigos que não pegam. Será que isso que está escrito na lei se aplica às mensagens de WhatsApp? E será que o judiciário reconhece essas mensagens de WhatsApp como prova? Vamos ver uma das várias decisões do nosso Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, mas que segue a mesma linha de todos ou quase todos os tribunais de justiça do país. Vamos ler aqui esta decisão judicial. Então vamos lá. Nós temos aqui o número do processo, uma decisão de 3 de 7 de 2023 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O que foi decidido aqui? Apelação civil, direito privado não especificado, embargos, ação monitória. Documentos apresentados com inicial que se prestam a instruir o procedimento. Negociação e acordo firmado por meios de conversas via WhatsApp. Validade como meio de prova reconhecida. Precedentes, ausência de pagamento dos valores devidos.
Sentença mantida. Prazo para o ajuizamento da ação monitória deve inicial vir acompanhada de documento escrito apto a conferir verossimilhança quanto à existência do crédito, previamente dotado de liquidez, de exigibilidade e liquidez, configurando o pressuposto objetivo intrínseco e válido do processo específico do procedimento. No caso, presentes estão os requisitos, pois o autor apresentou mensagens via WhatsApp, dando conta da negociação, bem como da prestação de serviço, sem que houvesse o pagamento integral do débito. A utilização do aplicativo de WhatsApp não invalida a negociação havida entre as partes, tampouco o ajuizamento de ação monitória, até porque foi o meio eleito utilizado para o ajuste da prestação de serviço, não havendo qualquer indício de erro ou falsificação do conteúdo. Esta decisão que eu acabei de ler, ela fala da possibilidade de instruir uma ação monitória apenas com as mensagens do WhatsApp. Mas ela não enfrenta um tema que pode ou não ser polêmico, dependendo da tese defensiva ou da postura defensiva do réu desta ação judicial, desta ação monitória, que é a ata notarial. Eu tenho aqui no canal Saiba Direito, eu tenho um vídeo em que eu falo sobre ata notarial. A ata notarial é um documento que tem fé pública, que é realizado em um tabelionato, em que o tabelião descreve algum fato, pode ser ou não relacionado à mensagem de WhatsApp, descreve qualquer fato, incluindo mensagens de WhatsApp, em que ele fará uma certidão, né? Certifico do FEC na data tal, dia tal, na data tal, horário tal, compareceu o seu fulano de tal, dono daquelas mensagens, com o aparelho celular de telefone número tal, código tal outro, em que foram trocadas tais mensagens para o número tal. E aí ele transcreverá estas mensagens. A ata notarial pode, dependendo do caso, ser a diferença entre você ganhar ou perder uma ação judicial. Voltarei a falar sobre a ata notarial, mas vamos ler uma decisão aqui também do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, envolvendo ação monitória, mensagens de WhatsApp e ata notarial. Vamos lá. Aqui outra decisão, uma decisão também do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Aqui está o número do processo e aqui está o julgamento. Isso aqui é um pouco mais antiga, agosto do ano de 2028. Vamos lá. Apelação civil, direito privado não especificado. Ação monitória, prova escrita. Ata notarial, mensagem de WhatsApp. A ação monitória possibilita que o credor, com fundamento em prova escrita sem eficácia de título executivo, requeira o pagamento de suma em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, além do adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. Artigo 700 CPC. A prova escrita exigida para o ajuizamento da ação monitória não significa que o documento seja líquido e certo, sendo suficiente que demonstre a existência de probabilidade do direito alegado, tal como no caso concreto. A ata notarial, que descreve a negociação e contratação entre as partes por meio de mensagem de comunicação via aplicativo WhatsApp, é apta ao manejo de ação monitória. Sentença desconstituída. No que diz respeito à ata notarial, nós temos um problema prático aqui, que é o custo. A ata notarial é um serviço prestado pelos tabelionatos. Esse serviço não é barato. Aqui em Porto Alegre, se não estou enganado, elas custam em torno de 200 ou 300 reais, uma ata notarial de mensagens de telefone celular. Então isso é um problema, porque se o credor tiver as mensagens trocadas e for fazer uma ata notarial, dependendo do valor que esteja sendo discutido entre eles, dependendo das condições econômicas do credor, isso poderá ser um problemão, poderá inviabilizar o ajuizamento da ação ou não. Só tem um detalhe: a ata notarial ela é exigida quando a parte contrária, quando o réu da ação judicial impugnar, quando ele negar que aquelas mensagens foram trocadas. Quando o autor de uma ação judicial
afirma algo e o réu reconhece este fato, o réu pode não reconhecer a procedência da ação, ele pode não reconhecer a dívida, mas ele pode reconhecer que aquele fato específico descrito na petição inicial realmente aconteceu. Quando acontece isso, ocorre o que se chama o reconhecimento do fato incontroverso. Está lá no artigo 341 do Código de Processo Civil. Então, se você ajuizar uma ação judicial, instruir com prints, com impressões das mensagens de WhatsApp, e o réu não impugnar, e o réu reconhecer que aquelas mensagens realmente foram trocadas, você talvez não precise, talvez não vale a pena gastar para fazer a ata notarial. Por outro lado, caso o réu negue ter trocado aquelas mensagens, aí eu recomendo que você procure um tabelionato, se você for advogado, que você oriente seu cliente a procurar um tabelionato, fazer a ata notarial e instruir o processo com esta ata. Só que tem um detalhe que é comumente esquecido por parte dos juízes. E a régua moral no Brasil é muito diferente do que aqui eu gostaria que fosse e é muito diferente da que se aplica nos Estados Unidos, por exemplo. Não é moralmente aceitável que eu troque mensagens de celular com alguém, este alguém utiliza essas mensagens numa ação judicial contra mim, eu nego ter trocado as mensagens que eu sei que eu troquei, aí eu obrigo o autor da ação a gastar para fazer uma ata notarial, para depois, então, eu seguir no processo impunemente. Isso não é justo e não é moralmente aceitável, mas é algo razoavelmente comum. Caso o réu da ação judicial, que eu estou falando aqui, negar ter trocado aquelas mensagens de celular com você, e depois ficar comprovado que ele de fato mandou as mensagens, eu lhe suplico que não deixe passar impune este movimento processual malicioso. Dê uma olhada lá, o vídeo já está bastante longo, por isso não me aprofundarei aqui. Mas dê uma olhada lá no artigo 80 do Código de Processo Civil. Vai lá no Google lá e coloque Código de Processo Civil, artigo 80. Lá fala da litigância de má-fé, a pena por litigância de má-fé. Alterar a verdade dos fatos é uma hipótese. Medidas protelatórias é outra hipótese. Então, caso você, juiz de uma ação monitória, instrua o processo com mensagens de WhatsApp, o réu negue ter mandado as mensagens, você providencia a ata notarial e fica comprovada a troca de mensagens. Caso tudo isso aconteça, por favor, em nome do interesse social de moralização do Poder Judiciário, pleiteie e insista na aplicação da pena de litigância de má-fé, que está prevista lá no artigo 80 do Código de Processo Civil. E se você é credor, se você for credor de alguém nestas situações, eu lhe desejo muito boa sorte, porque infelizmente o Poder Judiciário não tem sido tão cooperativo como ele deveria. Isso de acordo, pelo menos, com minha avaliação pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.